Centro Educacional Paulo Freire, aqui na Secretaria de Educação de Ribeirão Preto. E junto com alguns colegas, professores, vou mediar esse nosso bate-papo. Nós teremos a honra de receber nossos convidados, medalhistas olímpicos, no revezamento 4x100 em Sydney, 2000, então Edson Luciano, Claudinei Quirino e Cláudio Roberto. Mas, primeiramente, eu passo a palavra a Mota Campos, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Obrigada, professora Aline. Gostaria de saudar a Prefeitura de Ribeirão Preto, por nos receber, por receber a Federação Brasileira de Atletismo nesse evento tão interessante, num dia tão especial, esse dia que teve início os Jogos Olímpicos. Início, Jogos 2021, 2020, gostaria de saudar todos os gestores e principalmente para os alunos. É um prazer, é uma honra que essas três pessoas, vocês, ídolos do atletismo nacional, conseguirão brilhar através do reflexo das suas medalhas, conseguirão tocar os seus corações com o que há de mais mágico no atletismo, que é a pedagogia do exemplo, essa ferramenta fantástica de inclusão e transformação social. Professora Aline, a senhora falou das Olimpíadas, mas nós temos aqui o Edson Luciano Ribeiro, por exemplo, que é nosso vice-presidente, que por falta de uma, ele tem 2 medalhas olímpicas. Foram uma medalha olímpica nos Jogos de Atlanta e uma nos Jogos de Sydney, o mesmo para o Claudinei Quirino. E o Cláudio Roberto de Souza, medalha de prata em Sydney, uma história fantástica, todos eles com histórias de vida sensacionais. O Claudinei Quirino também, professora Aline e todos que estão conosco, é o maior medalhista do atletismo nacional em campeonatos mundiais. Então, é uma referência, um vencedor que utilizou o atletismo como uma ferramenta de inclusão e transformação social, e todos eles usaram também o atletismo como uma porta de entrada da universidade, que eu acho que é extremamente importante esse exemplo. Mais do que campeões nas pistas de atletismo, eles se tornaram campeões na vida através dos valores que aprenderam nas pistas de atletismo. Então, em nome da Confederação Brasileira de Atletismo, eu desejo um excelente evento a todas e todos. Gostaria de saudar, mais uma vez, a Prefeitura de Ribeirão Preto por essa parceria tão importante, e é uma coisa que nós trabalhamos bastante, a formação de valores. E nós entendemos que o atletismo, muito mais do que ele é uma ferramenta de construção cidadã. A partir do momento que no atletismo, por exemplo, no atletismo você aprende que você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser melhor que você todos os dias. Então, esses atletas que aqui estão, que conversarão, dialogarão com vocês hoje, mostrarão isso, mostrarão que o atletismo é um esporte extremamente solitário, porque você disputa contra você e ele prepara você para a vida. Então, é uma lição que eu passo aí para todos os alunos, não procure ser melhor que ninguém, procure ser melhor que você todos os dias. Quando você for acordar, quando você for escovar os seus dentes, olhe no espelho e fale: hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Tenho absoluta certeza que, pensando dessa forma, vocês serão cidadãos extremamente vitoriosos na vida. E, com absoluta certeza, Edson Luciano Ribeiro, Claudinei Quirino e Cláudio Roberto de Souza são a prova viva disso. Muitíssimo obrigado pela parceria, são todos muito bem-vindos. Obrigado, professora Aline. Espero que, ao final, todos vocês tenham essa mesma admiração por esses atletas que eu tenho. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada pelas palavras, Valmir. Agora, passo a palavra ao senhor Felipe Elias, nosso secretário de Educação de Ribeirão Preto, que dará as boas-vindas a todos e a todas. Bom, boa tarde a todos. É uma grande satisfação ter vocês aqui hoje. Como o Vladimir mencionou, acho que é um dia bastante especial, até acho que difícil de se repetir. A gente conseguir fazer um evento numa abertura, no mesmo dia de uma abertura das Olimpíadas.
Então, quero, em nome do Vlamir, agradecer à Confederação Brasileira de Atletismo por nos ajudar neste evento, a todos os profissionais da educação de Ribeirão Preto, em nome da Aline, dos profissionais do Centro Educacional Paulo Freire, que conseguiram organizar este evento, e também, especialmente, aos nossos medalhistas, o Claudinei Quirino da Silva, o Cláudio Roberto de Souza e o Edson Luciano Ribeiro, que vocês serão sempre lembrados por trazerem boas lembranças aqui, boas alegrias, tantas alegrias para o nosso país, com todo esse empenho no esporte. Então, desejo a vocês um bate-papo, um ótimo bate-papo, e que vocês possam incentivar os nossos meninos e meninas a aprender sobre superação e realização dos sonhos. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras, senhor Felipe. Então, oficialmente, sejam todos bem-vindos, todos os alunos e alunas, né, de Ribeirão Preto, para esse nosso encontro. Estamos aqui com alguns representantes das escolas, né, pela plataforma Teams, e a grande maioria dos nossos alunos estão presentes acompanhando via YouTube e nos enviando também perguntas, né? No dia que se inicia os Jogos Olímpicos de Tóquio, temos o prazer de conhecer e conversar com esses medalhistas olímpicos, que muitas conquistas trouxeram ao Brasil, conquistaram o que todo atleta sonha, que é uma medalha olímpica. Então, queridos Edson, Claudinei, Cláudio, é um prazer tê-los conosco. E, como muitos de nossos alunos nem eram nascidos quando vocês foram medalhistas, eles são de outra geração, nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre as experiências de vocês, né? Eu peço que, então, cada um brevemente se apresente e depois nós interessados em saber das experiências de vocês. Bem-vindos, nossos queridos atletas. Obrigado, professora Aline. A professora não deu a ordem de quem falar, então, desculpe, Cláudio e Claudinei e Claudinho, fui mais rápido que vocês. Agradeço a toda a mobilização feita aí entre a Secretaria de Educação e os nossos setores aqui na CBAT para esse evento acontecer, Maiara, Júlio, a todos aí que contribuíram para que nós estivéssemos nesse momento. Um forte abraço aos amigos e ídolos Cláudio Roberto e Claudinei Quirino, a todos os professores, todas as crianças, ao nosso presidente Vlamir, secretário de Educação. Um grande abraço a vocês e à Prefeitura de Ribeirão Preto. Um grande amigo também que possibilitou esse momento, o Júlio César Brandão, foi o primeiro contato antes disso tudo acontecer. Meu nome é Edson Luciano Ribeiro, eu tive o contato com o atletismo, não no início, como algumas pessoas pensam, mas foi aos 19 anos, servindo no tiro de guerra. Eu fui disputar uma prova militar e me destaquei nessa prova, e ali foi o início da minha carreira. 4 anos depois dessa descoberta, eu estava na minha primeira Olimpíadas, em 1996, Atlanta, conquistando a minha primeira medalha olímpica dentro do revezamento 4x100. 4 anos depois, a minha Olimpíadas de Sydney, com os parceiros Claudinei e Cláudio Roberto, conquistando a medalha de prata em Sydney, e mais 4 anos eu estava na minha terceira Olimpíadas na Grécia, em 2004, e após essa Olimpíadas eu encerrei a carreira. Eu fiz esse relato olímpico porque esses 4 anos foi o momento de atleta que eu tive. Foram 12 anos e meio praticamente como atleta, foram 12 anos e meio praticamente dentro das pistas, no atletismo. Foi muito curta, mas foi muito intensa. Junto a essas Olimpíadas, eu tive participação em mundiais com 2 medalhas, prata e bronze, e 2 pan-americanos com 2 medalhas de ouro. Então foi uma carreira intensa, ela durou 12 anos e meio, mas desses 12 anos e meio eu tive como atleta
essas conquistas, essas Olimpíadas, esses mundiais e esses Pan-Americanos. Então, eu gostaria de passar a palavra agora ao próximo ídolo. Antes disso, entrou à sala aqui o nosso amigo Gladson Barbosa, estender um abraço ao Gladson, um grande parceiro, grande atleta aí na cidade de Ribeirão Preto, e também o Eric, nosso amigo Eric Ávila, da Secretaria de Esporte. Sejam bem-vindos. E Cláudio, quer fazer uso da palavra, Cláudio? Tá, vamos lá, boa tarde a todos. Obrigado, Edson. Estão me ouvindo? Tá ok? Sim. Bom, primeiro gostaria de agradecer pelo convite, né? Cumprimentar o Vlamir Mota Campos, nosso presidente, né? Nosso presidente da Confederação, né? Da CBAT, Edson, nosso vice-presidente, né? Nosso medalhista olímpico, né? Claudinei Quirino, meu companheiro de revezamento também, grande herói olímpico, né? Cumprimentar também os professores e alunos, né, que aí estão representando muito bem a Secretaria de Educação de Ribeirão Preto, né, muito bem representada aí também pelo Gladson, grande fera aí das pistas da região, do Brasil, representou muito bem o Brasil quando pôde, né, então é um prazer estar aqui com vocês, né, é muito bom poder compartilhar um pouco da nossa história, falar um pouco da história, né, nossa história se confunde um pouco com a história do atletismo brasileiro, né? Porque aqui está reunido algumas medalhas olímpicas, né? Acho que 4 medalhas olímpicas, né? De mundiais, a gente perde até a conta quantas medalhas de mundiais, né? Minha história no atletismo como atleta foram aí 15 anos, né? Um pouco mais aí que o Edson, porque eu comecei com 15 anos de idade. E eu comecei no esporte, comecei no atletismo, como tem que acontecer, né? Na escola, nas aulas de educação física, brincando, praticando todas as modalidades, professor de educação física ali no meu pé, me colocando para fazer alguns exercícios físicos, né? Na escola onde estudei, pratiquei todo tipo de modalidade, mas foi exatamente no atletismo que acabei me identificando. Me identificando porque era aquela que eu ia melhor, né? Nas outras modalidades não ia muito bem não, e o atletismo ia lá e era o mais rápido ali dentro da escola, eu era aquele que saltava mais longe, então aconteceu bem rápido, assim, em 3 meses que descobri o atletismo, eu já era campeão brasileiro, né, na categoria até 18 anos, depois fui campeão brasileiro na categoria até 19 anos, né? E sou de Teresina, estou aqui no Piauí, né? Depois dos 20 anos, depois da fase adulta, eu fui para São Paulo buscar o meu sonho, que era participar dos Jogos Olímpicos, e minha primeira Olimpíada foi a de Sydney, em 2000, né? Onde eu corri exatamente com Claudinei Quirino e Edson Luciano, e lá juntos conquistamos a medalha de prata, né? Encerrei a carreira. Fui para a segunda Olimpíada em 2004 em Atenas, onde novamente estávamos lá na final. Não ganhamos medalha, mas estávamos lá dando trabalho para as outras equipes, né? Encerrei minha carreira em 2008, quando tentava ir para minha terceira Olimpíada, não consegui, né? Mas feliz, estava muito feliz porque já tinha conseguido 2 sonhos olímpicos, né? Porque não é para qualquer um, né, meninos, participar de 2 Olimpíadas. Jogos Olímpicos é tudo, é maravilhoso. Para vocês terem ideia, o que significa os Jogos Olímpicos para nós imagina um jogador de futebol participar de uma Copa do Mundo. É a mesma coisa para um atleta dos outros esportes, é participar de uns Jogos Olímpicos. Então, é um sonho realizado sempre. Tá bom? Então, aqui para responder algumas perguntas. Obrigado, gente. Agora, Claudinei, por favor. Oi, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, presidente Vlamir, vice-presidente Edson Luciano, Cláudio Roberto, meu parceiro, até o Júlio, né? Eu vi que o professor Júlio está aí. O Júlio morou conosco aqui em Presidente Prudente,
o Gladson, eu não sei quanto tempo faz, mas eu ministrei uma palestra em Ribeirão e o Gladson estava entre o pessoal lá da palestra, professora Patrícia, todos os professores, os alunos, boa tarde a todos. Bom, eu sempre gosto de começar falando assim dos meus títulos, né? Eu sou campeão paulista, brasileiro, sul-americano, ibero-americano, pan-americano, vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico com meus companheiros que estão aqui hoje, entre outros. E eu vou começar falando assim, o pessoal, poxa vida, esse Claudinei Quirino deve ser algum super-herói. E eu gosto de falar para todo mundo que nem eu, nem os meninos, nós não nascemos com superpoderes. O único superpoderes que nós temos é a vontade. E isso eu sei que todos têm muita força de vontade. Então, eu tive uma infância, assim, diferente, né? Eu passei quase 17 anos morando no orfanato. Para vocês terem ideia, o meu grande sonho no orfanato era ser bandido, né, entre aspas, porque ali eu não tinha bons exemplos. E a gente segue sempre os exemplos que a gente tem. Claro que hoje o orfanato ele é bem diferente lá do que da década de 70. Mas o que eu queria mostrar para todo mundo, que indiferente da situação adversa que você passa, você tem o direito de sonhar e ser o que você quiser. Então, eu entrei para o atletismo por pura vaidade, que eu vi um atleta correndo, com aquela roupa, né, camiseta, aquele shortinho abertinho do lado, e eu queria ser igual ele. Primeiro que eu queria ser bonito e eu queria ser forte. Bonito eu não consegui, mas forte eu consegui, porque eu entrei no atletismo por pura vaidade. Aí depois o pessoal começou a falar que eu tinha talento e tudo. Então o atletismo é um esporte que eu queria falar para todas as crianças, porque você não é convocado porque você é bonito, porque você é primo de alguém, ou que você fez aquilo. É um esporte que você se convoca. Então nós temos os índices, as marcas, então é um esporte que só depende de você. Como o Vladimir falou no começo, só depende de você. Então, se você tem vontade, se você consegue sonhar, eu sei que alguns caminhos parecem, às vezes, muito difíceis. Porém, nada é impossível. Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Um abraço e boa tarde a todos. Obrigada, Claudinei. São Cláudio. É muito enriquecedor a gente poder ouvi-los, poder saber das histórias de vocês. Eu vou pedir agora para os professores que estão aqui me ajudando, que eles vão intermediar as questões. Então, os alunos vão começar a realizar as perguntas deles, tá bom? Muito obrigada pela apresentação de vocês. Então, o professor Felipe, por favor. Bem, boa tarde a todos e todas aí. É um prazer muito grande estar nesse momento aqui. E até essa semana soube de tudo isso. Vamos apresentar, né, e integrar um pouquinho os alunos com os vídeos da época lá das finais, né? É bem arrepiante ver isso até hoje, né? Então, assim, sem mais delongas, vou dar aí aos principais interessados aí, que são os alunos. Eu queria só chamar o Luan Martins, lá da escola Elisa do Bock Garcia. Se puder abrir o microfone, Luan, tá conseguindo ouvir e falar? Sim, boa tarde a todos. Tudo bem? Fala aí, Luan. Luan, fica à vontade, pode fazer aí a pergunta, tá bom? E vamos lá. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os professores e alunos. Eu queria perguntar para os senhores o que motivou vocês a fazerem esse esporte? Eu peço se os três ficarem à vontade para responder, porque nós tivemos muitas perguntas relacionadas a essa motivação do início no esporte, no início da carreira esportiva, né? O que levou vocês a escolherem o atletismo ou a ir para o atletismo? Eu sei que agora na apresentação
vocês comentaram um pouquinho, mas essa força, essa motivação inicial, se vocês puderem contar para a gente, eu agradeço. Vamos lá? Posso começar. Cláudio. Motivação, para você ver que o professor de educação física, né? Porque é muito importante, na verdade, são pessoas, né? São profissionais, formadores de opiniões, motivadores, né? E foi exatamente para agradar o meu professor de educação física, né, que eu acabei entrando no atletismo. Por quê? Porque eu sempre me dei muito bem com ele, eu gostava dele, sempre tratou muito bem, aquela coisa toda, né, e sempre me colocou para praticar todos os esportes. Por quê? Porque eu tinha interesse em praticar esporte, eu gostava de praticar esporte. E eu jogava futebol também, né, me botava para correr, sempre botava lá na ponta, e eu corria, só que às vezes eu corria mais que a bola, eu corria e esquecia a bola ficava para trás. E ele viu que eu era muito rápido, né? E quando teve uma competição de atletismo nos jogos escolares, aí ele pensou bem, não é melhor ele colocar ele no futebol, não. Ele é muito ruim pro futebol. Vamos colocar ele no atletismo. Pronto, fui, ganhei a competição, né? A prova de 100 metros, prova de salto em distância, ganhava todas. E isso foi me motivando, né? Porque eu era bom naquilo, né? Eu gostei de fazer aquilo. Então, quando você se dá bem em algo que você faz e você vê que aquilo vai te dar um futuro, que vai ser bom para você, no meu caso, ia ser bom para minha saúde, porque ia estar praticando uma atividade física. E os professores falavam para mim que eu tinha um certo talento, que eu poderia ir longe, poderia chegar de repente até representar o Piauí. Para mim já era uma grande coisa representar o Piauí. Agora imagina ser convidado para ir para fora do estado. No caso, eu fui para São Paulo, né? Então, nossa, meus pais adoraram. E ainda mais quando você é convidado para ganhar, para estudar, quando você ganha uma bolsa de estudo. Olha só como é importante o esporte. Te abre portas, né? E o esporte acabou abrindo portas para os meus estudos. Então, eu fui para São Paulo, né? Além de treinar, né? Em busca do meu sonho de ir para a Olimpíada, eu fui para estudar também. Eu fui fazer meu curso de educação física na faculdade. Então, o grande feito que o atletismo fez para mim, porque uma hora você vai envelhecer, o esporte já não vai te dar tantas coisas boas no sentido de performance, né, dar resultados. Uma hora o teu corpo, né, a cabeça quer, mas o corpo não vai mais, né? E para isso você fez o quê? Você estudou. Estudou para quando você encerrar a carreira, você ter uma profissão. E foi o que eu fiz. Eu fui, além de treinar, fui fazer uma faculdade, hoje eu sou professor de educação física, e juntei as duas coisas, né? Hoje eu sou treinador de atletismo, ou seja, além de estudar a parte teórica, eu consegui também aquela prática que eu consegui dentro do atletismo. Juntei as duas coisas, eu sou treinador também, né? E tudo isso que eu aprendi, né, dentro da faculdade, dentro da parte prática, ainda hoje eu estudo, sempre estou lendo, pesquisando, eu passo para os meus alunos, para que de repente eles tentem seguir o mesmo caminho, né? Tá? Se não for dentro do esporte, que saia um grande profissional naquela área que ele escolher. Tá? Então, a gente está ali ajudando a escola, ajudando a família, né, a formar um cidadão. Eu sempre falo que o esporte, que tem uma frase formada que diz o esporte é uma ferramenta da educação. E não é só da educação, né? É uma ferramenta também da segurança. Olha quanta gente a gente tira da rua. É uma ferramenta da saúde. Se busca o caminho do esporte, ele vai se alimentar melhor, né? Então, o esporte é a base de tudo, né? São esses três alicerces aí, educação, segurança, saúde, que faz com que a política de um município cresça, né? Se você tem esse alicerce forte e usa o esporte, né, para ajudar, com certeza vai sair grandes atletas, grandes cidadãos, né, grandes profissionais, né? Então foi isso que me motivou, foi as aulas de educação física e a vontade de querer chegar um dia naquilo que eu era bom, que no caso foi o atletismo. Oi,
Bom, o que me motivou, pessoal, assim, como eu disse para vocês no começo, foi mais a vaidade, né? Eu queria ter um corpão bacana, aquela coisa toda, mas depois que eu comecei a fazer o atletismo, eu lembro até hoje, como o Cláudio falou do professor dele, eu também tive um primeiro professor, meu primeiro contato foi com um treinador, ele era chileno, ele trabalhava aqui no Brasil, ele chamava Ariel Troncoso de Aravena. Como vocês sabem, eu tinha saído do orfanato e eu não tinha uma autoestima bacana. E o professor, ele começou a me ensinar a confiar. E principalmente, ele confiava mais em mim do que eu. E todo dia ele falava para mim, olha, Ney, você vai ser muito bom, você tem talento. E eu comecei a acreditar. E outra coisa também nesse tempo, né, diferente do Cláudio tudo, como eu trabalhava, antes de começar o atletismo, eu fazia lanche, eu era chapeiro. E quando eu comecei a fazer atletismo, todo mundo falava que eu tinha talento. Eu falei, opa, eu quero ficar rico. Quero ficar rico com o esporte, porque todo mundo pensa, né? Então, eu vi ali uma oportunidade de me dar bem na vida também. Claro que depois, com o tempo, você vai aprendendo, né? Os princípios básicos do atletismo, tudo, que não é aquela coisa. Mas o que me motivou no momento foi mais ou menos isso que me levou para o esporte. E depois eu aprendi os princípios do atletismo, né? Aprender a perder, aprender a perder, aprender a perder e aprender a perder, né? E porque quando você aprende a perder, você aprende a ganhar. Então daí você tem que respeitar os seus limites, os seus adversários. Então, mas no começo mesmo foi mais isso aí. O que me levou ao atletismo foi a vaidade. E depois eu aprendi tudo isso que o atletismo me deu hoje. Porque no atletismo nós temos professores, educadores, eles acabam sendo pai, psicólogo, amigo. E com esse tempo de convivência, eles abrem um leque de opções, de coisas boas na sua vida. Aí você começa a pensar em outras coisas. Foi mais ou menos isso, meu começo. Obrigado pela pergunta. Luan Martins, obrigado, Luan, pela pergunta. Luan, como eu comecei aos 19 anos, e quando eu iniciei no atletismo, eu vi no atletismo a chance de mudar a história da minha vida. Hoje eu até uso isso como frase em alguns momentos como esse, presenciais ou virtuais. Eu sou filho de mecânico e de zeladora e tive no atletismo a chance de mudar a história da minha vida. Eu fui entender isso bem depois, mas aos 19 anos, depois de ter passado por profissões locais como mecânico, marceneiro, catador de algodão, lavador de carro, frentista de posto, ao entrar no tiro de guerra, eu me deparei com o atletismo, eu conheci o atletismo no tiro de guerra e acabei utilizando o atletismo como uma ferramenta, como um trampolim para alcançar os objetivos, para chegar onde cheguei, para conquistar o que eu conquistei. Então, a motivação no momento do encontro com essa modalidade, no momento que eu decidi ser atleta, foi porque eu queria mudar a história da minha vida. Eu realmente consegui mudar a história da minha vida através do atletismo, através do esporte. Tudo que eu conquistei, a pessoa que eu sou hoje, eu agradeço, eu devo ao atletismo, mas a minha maior motivação naquele momento foi conseguir mudar toda aquela história que eu tinha vivido até então. Obrigado, Luan, pela pergunta. Obrigada a todos. Professor Caio vai intermediar a próxima questão. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Ok. Sim. Obrigado aí, para mim é uma honra participar desse encontro, né? A gente está aí literalmente vivendo história. Para também não alongar muito, né? Sou professor da Escola Jarbas Massula e vou passar... tem muitas perguntas, mas eu vou tentar aí resumir em duas. Vou passar a palavra primeiro aí para o Alexandre, tá bom? E depois eu vou passar a palavra para a Sofia, tá bom? Alexandre, pode perguntar. Minha pergunta, resumindo, né, como que foi como que era sentir o peso de uma nação inteira nas costas? Porque representar um país tão grande,
diversificado assim não é fácil. Obrigada, Alexandre. Se algum dos 3 atletas quiser Pelo responder. rodízio, agora o Claudinei. Eu iniciei, o Cláudio segundo, agora meu amigo Claudinei. Passou o Senão bastão. ele vai falar que eu e o Cláudio nós somos gulosos. Vai lá, Claudinei. Alexandre, sua pergunta é bastante pertinente. Você sabe que já me perguntaram várias vezes, né? Me fizeram essa pergunta. E eu falo para todo mundo. É como você dá aquela sensação de dever cumprido quando você acaba e você tem aquela missão e você fez aquela missão do melhor jeito possível. Mas, quando eu estava nas Olimpíadas, e todo mundo falou, pô, Claudinei, você tem uma cara de corajoso, fortão, parece que não tem medo de nada. Pelo contrário, meu amigo. Na hora que eu tô lá, dava um friozinho na barriga. Antes dava vontade de ir no banheiro toda hora. A mão fica suada. Aí você fica percebendo, quando você está parado ali, você fica lembrando da tua casa, dos seus amigos, de todo mundo ali. Aí você pergunta, nossa, eu não posso errar. Então é aquela sensação de dever cumprido. E às vezes assim, pesa muito assim que a gente está levando o país inteiro nas costas. Não pesa tanto, porque a gente está preparado para isso. Nós treinamos, a gente está preparado. Claro que você fica pensando, mas no exato momento, quando a gente entra na pista, a gente esquece tudo. Porque nesse momento nós somos profissionais, nós estamos treinados para aquilo. É a mesma coisa você. Você está estudando aí, de repente você tem que fazer um vestibular. Aí será que na hora ali vai dar um branco? Vou ficar nervoso? Você tem calma, respira e você sabe que você está preparado para aquele momento, tá? Obrigado pela pergunta, Alexandre. Gente, minha conexão caiu na hora da pergunta, poderia repetir? Alexandre, pode repetir a pergunta? Oi. Queria saber como que foi a experiência, né? Que nem falou ali, se deu um frio na barriga na hora de ir lá representando um país inteiro. Ah, tá. Vamos lá. Sabe aquela sensação de sonho realizado? Foi o que eu senti. Foi o que eu senti. E é um sonho que começa quando você faz a marca exigida, a marca mínima exigida para os Jogos Olímpicos, né? De repente você está quase dentro de uma Olimpíada depois que atingiu a marca. Aí, só que, além de atingir a marca, muitos outros conquistaram a marca. O Edson, o Claudinei, na nossa época era bem forte, um monte de gente fazia. E isso a gente tinha que disputar numa seletiva, que era o Troféu Brasil, né? Era na pista. E nós conseguimos nos classificar, me classifiquei também. Então, opa, tá garantida a vaga. Já é um outro sonho, já é outra sensação. Quando você recebe aquele material, né, que você é convocado, recebe o material, nossa, você pula de alegria. Vai para o aeroporto, vê aquela galera, todo mundo junto que vai viajar, já é outra fase que você passa. Dentro do avião, é tudo de bom. Quando chega no país sede, no país dos Jogos Olímpicos, você fica vislumbrado, né? Pronto, estou na terra dos Jogos Olímpicos e daqui para frente vou continuar meu sonho aqui. Continuo sonhando. Quando você entra dentro da Vila Olímpica, né? Então, a Olimpíada que você viu antes pela televisão, de repente está passando por tudo aquilo, é tudo maravilhoso. E pronto, quando você vai para o estádio olímpico, entra na prova, aí sim, está concretizado o seu sonho, é a sua hora. Como o Claudinei falou, dá aquele frio na barriga sim, mas é isso, a gente já está preparado para aquilo, né? Porque nós já competimos antes, tudo bem, não era uma Olimpíada, né? Eram outras competições, mas eram os mesmos atletas, né? De repente você olha para o estádio e vê aquele estádio lotado, né? Até porque era uma prova de 100 metros, né? Que estavam iniciando nos jogos. E a prova de 100 metros é aquela prova, digamos, é a prova mãe, é onde todo mundo quer ver o homem mais rápido do mundo, né? Então a gente, fica vislumbrado no momento, vê tudo aquilo cheio, se concentra na hora, lógico, a parte física também, principalmente, é um conjunto, e você vai preparado para aquilo, né? Então, e quando você chega pronto, né, é aquela sensação de dever cumprido, de sonho realizado. É isso.
Alexandre, bacana pergunta, Alexandre. Antes de responder para você, Alexandre, eu visualizei aqui no monitor meu amigo Júlio César Brandão. Um forte abraço, Júlio, conhecido queridamente como Macarrão, um grande parceiro. Um forte abraço, beijo no coração, Júlio. Obrigado aí você e aos professores que puderam possibilitar esse nosso momento com essas crianças. Obrigado mesmo. Alexandre, cara, o que o Claudinei e o Cláudio acabou de falar me trouxe na memória algo que eu considero o peso da nação nossa. Em Sydney, eu estava tão nervoso, tão ansioso, que eu não conseguia rezar, coisa que eu sempre fazia antes do tiro, de 100, de 200 ou do revezamento, e eu precisava fazer a marcação dos pés que eu deixaria para o meu amigo Vicente Lenilson, que estava abrindo o revezamento naquela Olimpíadas. E eu só andava de um lado para outro ali, não conseguia fazer a oração, e em segundos, enquanto eu estava nessa agitação, a organização do evento fez a cerimônia, começou a cerimônia do dardo feminino. E antes de chamar as atletas para o pódio, a organização do evento, das Olimpíadas, mostrou um clipe com uma música eletrônica muito bacana e a imagem das atletas, primeira colocada, segunda e terceira colocada, fazendo os lançamentos em câmera lenta, a vibração, elas gritando, e eu vi aquilo pelo telão do estádio, e eu falei, cara, eu estou numa Olimpíadas, eu não posso, e eu rezei um Pai Nosso, eu consegui contar os pés que eu tinha que contar para o Vicente, e eu consegui ali buscar toda a concentração que um atleta precisa. O Claudinei disse que nós somos treinados para isso, o Cláudio disse que vem um frio na barriga, como o Claudinei, mas os treinamentos, para aquele momento, você não pode perder, e eu quase deixei toda essa emoção, todo esse peso que você perguntou, dominarem o meu medo, porque a gente sente medo, você vê o atleta pela televisão, você vê ele ali na saída de bloco, você vê ele fazendo, executando os movimentos, você fala, esse atleta não tem medo, ele está tranquilo, ele venceu. Na verdade, nós temos dor de cabeça, nós temos dores nas pernas, no corpo, náuseas, e quem olha pela televisão parece que é normal, mas só quem está dentro do estádio olímpico, ou quem está na pista, e eu consegui me concentrar, lembrar de tudo isso, tudo que eu tinha feito nos anos de treinamento, e logo veio o tiro, e o bastão seguiu, e nós fomos prata. Então, eu senti sim o peso, a responsabilidade, naquele momento que eu estava próximo, segundos da minha largada, do meu momento, eu tive que resgatar tudo isso para conseguir fazer o que eu tinha treinado a fazer. Então, eu senti muito, Alexandre, o peso da nação, o peso da responsabilidade, eu senti. Bom, obrigado aí aos nossos heróis. Rapidamente, vou passar a palavra aí para a Sofia. Oi, eu sou a Sofia, tá escutando? Vai escutar? Oi, Sofia, tudo bem? Olha, Sofia, assim, já presenciei alguns casos de doping, mas não em competição, né? Porque geralmente, quando a gente está em competição, Sofia, são feitos os exames de doping, né? Que é uma coleta, né? Eles fazem uma coleta do xixi da gente, da urina, né? E depois vai para um laboratório e demora algum tempo para esse doping, para sair esse resultado. Mas eu já soube de vários casos, sim, no atletismo. Não só no atletismo nacional, como no atletismo mundo inteiro. Então, uma coisa que eu sempre falo, que para você ser atleta, você não precisa usar droga nenhuma. Não só eu, como meus companheiros que estão aqui, nós somos totalmente contra qualquer tipo de droga. Qualquer tipo de vantagem que você possa usar alguma coisa para ter algum tipo de vantagem sobre o seu adversário, eu sou totalmente contra, tá? Então, existe, você pode dizer, mas acabou? Não, de vez em quando a gente acaba, sim. Os professores nossos, os treinadores, sempre nos orientam, né, a ficar longe de todo tipo, assim, eu falo doping, essas porcarias que existem, tá bom? Fique longe disso, porque para você ser um campeão na vida,
sabe? Não precisa ser igual o Edson, o Claudinho, o outro, tá cheio de medalhas, isso não. O mais importante da vida é ser campeão, como ser humano, como uma pessoa melhor. E para ser campeão, a gente não precisa de droga nenhuma. Um abraço. Obrigado pela pergunta, Sofia. Parabéns pelas palavras e obrigada. Sofia, quantos anos você tem? Eu tenho 12. 12 anos, Sofia. Parabéns pela pergunta. Eu sei que deixou o meu amigo Claudinei ali. Parabéns, Sofia, pela pergunta. E só complementando a palavra do meu amigo Claudinei, Sofia, trazendo para uma realidade, de repente mais próxima da tua, colar, Sofia, colar numa prova, colar na escola, é algo que, quando o professor pega o aluno colando, ele perde a prova, às vezes ele fica com 0. Então, dentro da nossa modalidade, quando um atleta é pego com doping, é como se ele quisesse colar, Sofia. É como quando ele quisesse burlar a regra. A regra na educação para você, Sofia, é você fazer uma prova com as suas condições. Você estudou, tem condições. O que o Claudinei colocou, para o atleta, você treinou, você tem condições. Você não precisa colar, você não precisa de outros artifícios. Então, dentro da escola, colar é como dentro do esporte. São coisas que não combinam, né? Então, o doping para o atleta não combina, a cola para o aluno não combina, porque se ele cola é porque ele não estudou, ele não se entregou, e o atleta também, ele não treinou, ele não se entregou. Então, de repente, dentro do que o Claudinei falou, essa comparação eu quis fazer para você, só para que, de repente, você ligue esses pontos para que você entenda melhor. Obrigado, Sofia. Uma grande pergunta. Sofia, só contribuindo um pouco com a sua pergunta, para você ter uma ideia, teve um ano que houve um campeonato mundial que foi lá em Paris, na França. No caso, nesse o Claudinei não estava, mas o Edson e eu estávamos. 2003, né, Cláudio? 2003. E na prova, nós ficamos na 3ª colocação. Perdemos para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Só que um dos componentes da Inglaterra acusou o uso de drogas, né? Doping. Então, naquela época, já estavam fazendo mais rápido o exame e já foi logo detectado, e ainda na competição eles tiveram que devolver a medalha, ou seja, de 3º lugar, nós fomos para a 2ª colocação, fomos vice-campeões do mundo. Por quê? Porque um atleta, né, o revezamento é composto por 4 atletas que correm, né, por isso que se chama 4 por 100, e um deles foi pego no exame antidoping. Ou seja, ele acabou prejudicando os outros atletas, a equipe inteira foi desclassificada e o Brasil comemorou a 2ª colocação. Queríamos ter comemorado de uma outra maneira, né? Chegando em 2º mesmo na prova. Mas, infelizmente, o atleta teve vantagem de uma maneira ilícita e ele foi punido. Ele foi punido com a perca da medalha. Tá? Então, essa é uma das... Você falou se a gente tinha presenciado, eu lembro que eu e o Edson presenciamos esse fato em 2003, em Paris. Tá bom? O atleta foi pego colando. Isso. Obrigada. Imagina. Obrigado a você, Sofia. Obrigada, Sofia. Obrigada, Edson, Claudinei e Cláudio. Muito interessante as perguntas, né? Vamos lá para mais uma. Professora Juliana. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Juliana Maciel, da Escola Valdemar Roberto, e gostaria de deixar aqui registrado que é uma honra ouvir a nossa história, a história do nosso esporte, contada pelos protagonistas, né? Muito bom. Eu gostaria também de cumprimentar os estudantes que estão às vésperas do recesso, estão se dedicando muito. Daqui a pouquinho eles vão ter uma semana de descanso, mas estão aqui firmes. Então, em especial os alunos da EMF Valdemar Roberto, que bom tê-los aqui. E eu também quero registrar aqui a presença do Sidney Avelino dos Santos, que é presidente da Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão, que com uma parceria de longos anos com a Secretaria de Educação e de Esportes,
faz acontecer o atletismo em Ribeirão Preto. Então, Sidney, também estou cumprimentando você, tá bom? Então, eu passo agora a palavra para o nosso aluno Rulivan, que vai fazer uma pergunta muito interessante. Rulivan. Eu queria fazer uma pergunta ao Edson Luciano, esse é seu nome, né? Então, a minha pergunta é, vocês ganham alguma coisa com isso ou é só por esportismo? Rulivan, deu um pequeno corte na sua pergunta. Você poderia repetir um pouquinho, Rulivan? Vocês ganham alguma coisa com isso ou é só por esportismo? Eu acho que é a idade, cara. Será que é a idade? Será que é o fone? Eu não consegui ouvir ainda a pergunta. Foi difícil de ouvir, então eu vou refazer. Pode ser? Vou te ajudar, Rulivan. Ele quer saber se vocês ganharam alguma coisa, se vocês ganharam financeiramente alguma coisa com o atletismo ou se foi só por dedicação ao esporte. Desculpa, Rúlia, desculpa. O Claudinei e o Cláudio ganharam bastante dinheiro. Eu ainda continuo trabalhando. Eu preciso ainda continuar. Brincadeiras à parte, Rúlia, obrigado pela pergunta. A carreira de atleta trouxe, sim, Rúlia, alguma satisfação financeira. Eu tive ganhos, premiações, que nós chamamos de cachê, né? Patrocinadores, a medalha de Sidney, entre a medalha de bronze em 96 e a medalha de prata em Sidney, ela foi a única que teve um cachê financeiro, um dinheiro. A medalha de prata a medalha de bronze em 96 nós não tivemos um cachê financeiro pela medalha. A de Sidney nós tivemos. Alguns campeonatos eles premiam, como campeonatos mundiais, você tem ali uma premiação financeira, uma premiação em dinheiro. Então eu tive sim ganho financeiro, Rúlia. Eu consegui sim fazer algumas economias, ajudar o papai e a mamãe. Hoje, a situação que eu me encontro é graças a esses ganhos que o atletismo me proporcionou, que essa vida de atleta que eu tive acabou me proporcionando a situação que eu me encontro hoje. Mas dinheiro mesmo quem tem é o Claudinei e o Cláudio. Eu gostaria de aproveitar a sua pergunta, Rúlio, para estender o abraço ao Sidney Avelino. Obrigado pela presença, Sidney. Obrigado por estar conosco aqui. Você, que é uma figura que movimenta o atletismo na cidade de Ribeirão Preto. Obrigado por essa sua dedicação a essa modalidade que transforma vidas, né, Sidney? Hoje nós temos aqui Claudinei, o Cláudio e muitos outros, o Gladson, entre outros, que tiveram as suas vidas modificadas por causa do atletismo. O professor Júlio, que acabou indo estudar em Presidente Prudente, porque viu na televisão alguns medalhistas que treinavam naquela pista da Unesp. Então, obrigado, Sidney, por esse seu trabalho no atletismo em Ribeirão Preto. E obrigado, Rolian, pela pergunta. De nada. Obrigado também a todos vocês. Obrigado, Edson, pela fala. Juliana também, obrigado. Rulivan, o Edson está escondendo o jogo, viu? Ele ganhou mais que eu e o Claudinei juntos. Falar para você, Rulivan, que assim, infelizmente não é o suficiente para ficarmos ricos, né? Mas sim, a gente tinha um clube que nos pagava, como o Edson falou, tinha sim algumas premiações de competições. Infelizmente no Brasil, para a gente competir, em algumas competições não pagava. Muitas vezes a gente tinha que ir para a Europa, ficávamos de 1, 2 meses na Europa competindo, porque lá eles pagavam, né, premiação para se ganhasse a prova. Às vezes só para entrar na prova já estava ganhando alguma coisa. Né? Então era mais ou menos assim que a gente acabava ganhando alguns trocados, digamos assim, né? Mas, infelizmente, rico não deu para ficar não, né, Claudinei? O Claudinei que depois virou modelo, né? E depois ele acabou ganhando um pouco a mais. Então, Rulivan, assim, o dinheiro assim, é bastante importante. E
nós, atletas, dependendo do nível que você chega, você ganha um certo dinheiro. Nada é comparado com o futebol, aqueles milhões, sim. Mas se você for um cara que saber poupar e se programar, dá para você ter uma vida legal. Mas o mais importante de tudo não é só o dinheiro, são as portas que você abre depois. Eu tinha um treinador que ele sempre falava assim, que a gente tinha que ser campeão dentro das pistas e fora das pistas também. Então, por exemplo, hoje fora das pistas, essas medalhas que a gente ganhou nas Olimpíadas, mundiais e pan-americano, abriu outras portas. Então, agora você fala assim, Claudei, você ficou rico, ganha muita coisa? Não, mas ganha um dinheiro sim. Então, um abraço, fica com Deus. Obrigada. Professor Bruno, por favor, pode encaminhar as perguntas. Boa tarde, vocês me escutam? Sim? Primeiramente, é um prazer e uma honra enorme estar aqui, falando diretamente com vocês. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu torci por vocês na Olimpíada de Sydney. Eu lembro até do lugar onde eu torci por vocês. Então, vocês fazem parte da minha memória esportiva e afetiva. Muito obrigado por isso. Logo depois dessa data, dessa época, eu tive aula com o saudoso Nelson Prudêncio, que me fez ter uma outra visão do atletismo, né? Estudei com ele, tive a honra também de participar. Mas não quero prolongar, eu quero já chamar a aluna Maria Luísa, que vai trazer uma pergunta muito interessante. Malu, é com você. Obrigada, professor Bruno. Boa tarde a todos. Dá para me ouvir? Sim. Já que o foco dessa live é superação, eu percebi pela história de vida dos três que todos tiveram início na carreira de atleta através dos projetos sociais. Eu até acho muito importante porque já participei de um. E eu queria saber se vocês já ajudaram com algum projeto. Vamos lá. Bem interessante, professor. Vamos lá, Malu, né? Malu, depois que eu encerrei a carreira, eu tinha um grande sonho, que era um dia ter um projeto social para trabalhar com crianças e adolescentes, né, para eu poder estar agradecendo o atletismo, tudo que ele fez por mim. E isso aconteceu. Eu morei muito tempo em Jaú, aí no interior de São Paulo, ali perto de Bauru, e lá desenvolvi um projeto de atletismo, né, cidadão olímpico correndo na frente. E durou lá em Jaú 5 anos, né? Ajudei bastante criança lá, né? Eu e a equipe que trabalhava comigo, né? Trabalhávamos com cerca de entre 80 a 100 crianças, né? E foi muito legal, foi muito gratificante trabalhar com essas crianças e adolescentes, né? Porque você, principalmente quando tem resultado, né? Você vê a criança ali crescendo, ela começa ali com seus 10 anos, quando você percebe já está com 15, 16 anos, né? Você está um pouco... Depois o tempo vai passando, você vê ela se formando, entrando na faculdade. Então, é gratificante a gente saber que a gente fez parte da educação daquela pessoa, né? Então, é muito legal ter um projeto social. Hoje, moro aqui em Teresina, no Piauí, eu trouxe projeto social para cá, continuo trabalhando com essas crianças e adolescentes, sem fins lucrativos, é totalmente voluntário, né? Então, é algo que os Jogos Olímpicos acaba trazendo para a gente, né? São esses valores, a gente costuma chamar de valores olímpicos, né? Que é a amizade, que é o respeito, né? São coisas que a gente acaba tendo pelos outros, coisas que a gente acaba conquistando e passando para essas crianças os projetos sociais, né? Então, assim, quase todos os medalhistas têm um projeto social, né? E quando você faz com amor, né? Quando você faz exatamente porque é um sonho também fazer aquilo, né? É um objetivo seu, né? Fica muito mais gostoso se trabalhar, né? Então, eu espero continuar ainda por muito tempo trabalhando com projeto social.
formando, quem sabe, um atleta olímpico, né? Quem sabe, mas principalmente formando um cidadão aí para a vida inteira. Sou eu? Bom, eu já tive um projeto também social aqui em Prudente chamado Talento Olímpico, e depois a gente parou um pouquinho porque eu tive que trabalhar em outro lugar e tomava muito meu tempo. Eu fui secretário de esporte aqui na cidade de Presidente Prudente por algum tempo e eu tive que deixá-lo. Mas hoje ainda eu tenho esse talento olímpico e eu viajo para alguns lugares, sempre ministrando palestra e incentivando o atletismo. Mas hoje, assim, eu não tenho mais uma sede, né? Então, eu já trabalhei e, assim, é muito gratificante. O pessoal pergunta, pô, Ney, mas por que você montou o projeto? Você deve alguma coisa para o atletismo? Deve alguma coisa para a sociedade? Não, a gente não deve nada. Mas essa é uma contribuição de tudo aquilo que o esporte fez, principalmente para mim. Hoje eu estou tentando devolver, tá? Muito obrigado pela sua pergunta. Antes de responder a sua pergunta, eu queria lhe fazer uma pergunta. Por que você parou com o projeto? Malu? Será que ela caiu? Só porque eu perguntei? Oi, Malu. Você disse que já participou de um projeto. Por que você parou? A gente não está te ouvindo. Não ouvimos, Malu. Ah, perdão. É por causa que tinha encerrado esse projeto. Ah, sim. Mas se você tiver a oportunidade de voltar, Malu, volte correndo. É muito bom, é muito bom. Malu, o que os meus amigos falaram, tanto o Cláudio quanto o Claudinei, trabalhar com criança, Malu, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Os professores de vocês, eles sabem disso, vocês são encantadores e, além disso, vocês nos dão energia. Obrigado, porque a gente consegue rejuvenescer através de um trabalho com vocês. E eu tive o prazer de trabalhar com crianças. Até hoje tenho contato com crianças. Eu tenho um projeto na cidade de São Joaquim da Barra, que é muito próximo de Ribeirão Preto, desde 2008. São projetos parecidos com esse que o Claudinei, que o Cláudio disse a você, Malu. E ali dentro eu tive 3 professores. O Diego, que hoje é personal trainer em Orlândia, e, pelo que informaram, é um dos melhores personagens ali de Orlândia. A Maria Madária, que foi professora, foi aluna do projeto. Depois ela teve a oportunidade de cursar a faculdade, se formou em Educação Física, foi por 1 ano e meio professora do meu projeto. Cláudio, hoje, se eu não me engano, ela está aí no teu estado, no Piauí. Eu vou verificar isso. Maria Madária. E a Crislaine, que também foi uma saltadora do meu projeto e hoje ela está como professora, na verdade, substituindo a Maria Madária, que foi embora para o Piauí. Hoje a Crislaine, que foi uma saltadora, medalhista em campeonatos estaduais, hoje ela é professora do meu projeto. E não desmerecendo esses professores, mas uma estrela que também se revelou nesse projeto, o Alisson dos Santos, que hoje está nas Olimpíadas, corredor de 400 com barreira. Ele é um dos atletas brasileiros cotado a medalha. E eu fico feliz, Malu, por dois motivos. Primeiro, que eu consegui, através do meu projeto, revelar um atleta olímpico, que hoje está nas Olimpíadas. E também 3 professores, o Diego, a Maria Madária e a Crislaine. E eu sempre comento, eu escrevo isso nos projetos, que algumas vezes eu levo para outros municípios, que o mais importante que revelar o atleta, que descobrir o atleta é descobrir o cidadão de bem. Então, a minha felicidade com os projetos sociais foi ter descoberto 3 professores que atuam na área hoje e um atleta olímpico que está nas Olimpíadas, que é o Pio, o Alisson dos Santos. E o trabalho com vocês é maravilhoso, é gratificante, é fantástico. Obrigado pela pergunta, Malu. E volte a fazer projeto, Malu.
Volte correndo. Obrigada, Malu. Obrigada a todos. Professor Eduardo, por favor. Olá, todos me ouvem bem? Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar os atletas, Edson, Claudinei, Cláudio, uma honra tê-los aqui. Assim como o professor Bruno disse, todos nós éramos meninos e meninas, né, quando vocês correram e vibramos muito, né, com as vitórias de vocês. E eu sou professor da Escola Virgílio Salata, e para representar a escola eu queria chamar a aluna Ana Luísa Torres, que quer dividir também uma pergunta com vocês. Obrigado desde já. Ana? Ana, ainda não estamos te ouvindo, acho que seu microfone está fechado. Sou eu? Acho que o som dela não está saindo. Ana, se você conseguir, faz pelo da Mariane, então, que ela está com você, se você conseguir, por favor. Oi, com quantos anos vocês começaram a competir na Olimpíada? Vou sair na frente, hein? Eu vou sair na frente, Ana Luísa. Eu vou deixar os meus amigos no bloco. Mas antes, o professor Eduardo e o professor Bruno falou que eles eram muito novos, né? Eles eram professores. Assim, vocês nos deixam falando que vocês eram muito novos, nós somos o quê, então? Brincadeira, professor. Novos também. Novos também? Muito obrigado. Exato, muito novos obrigado. também. São jovens. Obrigado, Ana Luísa. Ana Luísa, eu comecei aos 19 anos pelo Exército, pelo tiro de guerra, aos 19 anos. Oi, eu comecei aos 15 anos, 15 para 16 anos, né? Quando eu comecei com 15, 3 meses depois fiz 16 anos, né? Mas assim, a idade ideal, assim, se é que tem uma idade ideal, né? Mas geralmente as crianças começam em projetos sociais com 10 anos, 9 anos, é uma idade legal para começar a brincar de atletismo. Oi, Ana Luísa, não posso esquecer esse nome aí, que é o mesmo nome da minha filha, né? Então, Ana Luísa, eu comecei o atletismo assim, quase igual o Edson, mas eu tinha de 20 para 21 anos, um pouco tardio. Quando eu comecei o atletismo, eu não participei de infantil, juvenil, pré-mirim, mirim, né? Como o Cláudio disse, assim, não existe uma idade ideal. Mas, geralmente, quando você entra na escola a partir dos 6 ou 7 anos, aí o professor da escola de educação física começa a te apresentar. Então, ele vai te apresentando vários tipos de esporte. E como o Cláudio disse, a gente começa futebol, basquete, até o atletismo, até com mais ou menos uns 12, 13 anos, você aprende a brincar com o atletismo. Você não vai ter aquele treino forte, aquela coisa, aquela carga de treinamento todo dia. Mas o ideal é quando você entra na escola, você aprende. Nós, eu e no caso do Edson, começamos um pouquinho mais tarde, ok? Muito obrigado pela pergunta, Ana Luísa. De nada. Obrigada. Professor Felipe. Bem, estou retornando aqui e é legal a gente teve essas questões sobre os projetos sociais, sobre essa idade que vocês começaram a praticar o atletismo, e eu vejo muito pelo discurso aí de que estava muito associado à questão do professor de educação física, da escola, né, da importância desse incentivo. E aqui na rede municipal, né, a gente tem uma coisa que é muito legal, que são turmas de treinamento esportivo, né, que são aí atribuídas aí a nós professores, separadas das aulas regulares, né, do currículo da educação física, mas são turmas voltadas especificamente
para o treinamento de equipes escolares, para participar de jogos escolares. Nós temos uma competição escolar aqui na cidade, que é o CIREM, né? E também para outros eventos esportivos dentro aí do ambiente da escola. E aí a gente envolve desde o atletismo, e entre outros esportes, mas é para ressaltar um pouquinho a importância da gente ter esse tipo de iniciativa vinculada para favorecer a prática esportiva. Bem, eu queria só ver, eu não sei se o outro aluno que ia fazer a pergunta está aí, é o Felipe Pereira, da Escola Elisa do Bock Garcia. Você está por aí, Felipe? Eu não vi se ele entrou. Tô aqui sim, prof. Boa, muito bem. Felipe, então, fica à vontade, pode fazer aquela pergunta lá que nós combinamos em relação ao que eles faziam lá, tá bom? Uhum. Tá, ó. Eu tenho duas perguntinhas. Uma é bem fácil de falar e outra eu acho que é bem mais complexazinha. A primeira, o que vocês gostavam de fazer quando vocês estavam, tipo, no intervalo, por exemplo? No intervalo de treino ou de competição, Felipe? Só fazendo esse meio termo, né, a pergunta dele é voltada nesse sentido. O que vocês gostavam de fazer quando vocês não estavam competindo? Seja depois do treino, quando acabava, ou após uma prova na competição, né? O que vocês gostavam de fazer? Eu dormia bastante, Felipe. Se eu fosse vocês, eu ficava comendo comida. Eu não podia comer, eu tinha problema de ganho de peso, o Claudinei sabe disso, o Cláudio, então eu dormia, para não comer eu dormia. Então, Felipe, dos intervalos de treino, muitas vezes a gente tinha alguns afazeres, né? Estudar era um deles, a gente estudava, às vezes tinha cursos de inglês, por exemplo, então em alguns intervalos, quando possível, fazia alguma atividade, muitas vezes descansava mesmo, dormia. Nosso técnico, ele colocava 1 hora a 2 horas de sono após o treino. Eu só fui entender o que ele queria dizer com aquilo quando eu entrei na faculdade, que é no sono que a nossa musculatura, o nosso músculo regenera o treinamento feito anteriormente. Então eu dormia, eu já gostava de dormir, e como aquilo vinha escrito em treinamento, então os intervalos aproveitava para descansar, quando tinha que fazer, estudar, fazer algum curso, mas esses eram os intervalos. Felipe, quando terminava a temporada, né, acabou o ano, acabou as competições, aí assim eu comia. Ia comer pizza, aí comia chocolate. Eu esbanjava um pouquinho, não podia ser demais, porque quando fosse começar de novo, eu estava daquele tamanho, né? Bem grande, até dificuldade depois. Mas eu exagerava um pouquinho, né? A gente tinha esse período de transição de uma temporada para outra, quando termina as competições, é mais ou menos 1 mês, né? 40 dias, e a gente fica fazendo coisas que a gente gostaria de fazer, como, por exemplo, comer. Às vezes a gente viajava um pouquinho, ia se divertir um pouco, né? Lógico, acabava praticando outros esportes, né? Ou seja, a gente não acabava ficando parado totalmente, né? Ia jogar um futebol, né? Ia para a praia, jogar um voleibol, enfim, ia fazer algo diferente para sair um pouco da rotina, né? Isso quando acabava a temporada. Mas o descanso entre um treino e outro, de um dia para o outro, é dormir realmente, igual o Edson falou. É descansar, ficar tranquilo. Se você está estudando, vamos lá estudar, fica dentro de casa estudando. Aí comer quando a gente está em treinamento, em competições, de um dia para o outro, aí a comida tem que ser regradinha, aí tem que ter um nutricionista, você tem que saber direitinho o que comer, senão a nutricionista te dá bronca, né? Mas assim, você tem que ter consciência que tem que comer direito, tanto no café da manhã, como no almoço, como na janta, os lanches, comer de 3 em 3 horas, tem toda aquela coisa, entendeu? Saber o que comer, não é tudo que a gente pode comer. Às vezes, né, eu sou daquela lógica que pode comer de tudo, só que pouco, né? Tem que ter cuidado para não exagerar, né? Então, é mais ou menos isso, né? Quando a gente está em competição, em treinamento, a gente
controla a alimentação e quando está de uma temporada para outra, a gente esbanja a alimentação. Bom, Felipe, uma coisa também que eu gostava de fazer no intervalo, como os dois já falaram, eu também gostava de dormir e descansar. E comer também, Felipe. Só que, assim, eu sou aqui do interior, aqui de Presidente Prudente, e a gente gosta de comer muito carne aqui. E eu gosto de comer uma costela. Nossa, uma delícia. E você não pode ficar comendo costela todo dia. Achei. Então, você não pode comer costela todo dia e treinar no outro dia. Então, eu gostava de comer também. E uma coisa bacana, Felipe, que eu gostava também, sempre quando eu tinha um tempinho a mais, eu gostava de sair para dançar, né? Agora, não sei como que é o nome, hoje fala balada. Mas antigamente aqui era boate, era discoteca, né? Então, eu também gostava de sair um pouquinho para me divertir. Obrigado pela pergunta, Felipe. Um abraço. E costela é muito bom, hein? Professor, posso fazer minha segunda pergunta? Ô, Felipe, vamos aguardar, porque tem mais gente também querendo fazer. E aí, se der tempo, a gente faz depois no final, pode ser? Tá. Obrigado pela participação. Agora passar a bola. Ou melhor, o bastão, né? O bastão. Para o professor Celso. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cláudio, Claudinei, Edson. É um prazer imenso estar aqui compartilhando telinhas com vocês. É uma honra. Eu sou professor aqui da rede municipal, não sou da área da educação física, né? Eu estou aqui como responsável pela parte da formação de professores, a nossa Secretaria Municipal de Educação, então agradeço imensamente aí a participação de todos vocês. E eu queria repassar uma pergunta da AMF Paulo Monte Serra, uma pergunta que chegou aqui para a gente por meio da transmissão do YouTube, né? Ela está endereçada à equipe, né? Ele diz assim o seguinte: vocês conquistaram a medalha de prata lá em Sydney em 2000. Porém, somente no ano passado, ou seja, 20 anos depois, ela chegou em suas mãos. O que de fato aconteceu para ter essa demora? E qual a sua sensação de conviver com a angústia da espera por todo esse tempo? Pergunta que fala um pouco sobre a ansiedade aí, reviravoltas, enfim. Eu queria, por gentileza, repassar ao trio aí para compartilhar com a gente, por gentileza. Vamos lá. Bom, essa pergunta está mais direcionada a mim, tá? Mas os meninos também depois podem falar até um pouco, né? Essa medalha de 20 anos foi a minha medalha, tá? Em específico. Naquela Olimpíada eram 6 atletas, né? Só que no 4 por 100, como o próprio nome já diz, só correm 4, né? E, no caso, eu fui como reserva. Tinha eu e tinha o Rafael Oliveira também, que era reserva. O Claudinei, né, na preliminar, ele coincidiu com a prova dos 200 metros. Eu não lembro se era semifinal ou se era final, Claudinei. E ele não podia estar nas duas provas ao mesmo tempo, né? Então, ele tinha que correr os 200 metros, acho que era final, e eu o substituí, né, naquele revezamento, na preliminar, na classificatória, né? Ótimo, corri, ganhamos, né, classificamos, e na final eu não corri, quem correu foi o Claudinei, né? Só que pelo protocolo dos jogos, quem sobe ao pódio são aqueles 4 que correram a final. Então, só os 4 puderam subir ao pódio, ganhar a medalha e tudo, porém, eu também tinha direito à medalha. Aquela medalha deveria ter sido entregue a mim. Bom, não entregaram para nenhum dos meninos, né? Nem para o Edson, nem para o Claudinei, nem para o André, nem para o Vicente. Não entregaram para nenhum dirigente. Não se sabe o que aconteceu com aquela medalha. Sei que viemos embora, essa medalha não foi entregue. Fui atrás, perguntei, vamos ver, vamos lá. Isso demorou 20 anos. Agora imagina você ser o medalhista olímpico e não ter a medalha durante 20 anos. Realmente foi uma angústia que eu passei, porque eu era um medalhista olímpico, eu era tratado como medalhista olímpico, dava palestras para crianças, né, para estudantes, para empresas, como medalhista olímpico, porém não tinha medalha. Às vezes a pessoa ia numa palestra e queria ver a medalha mais que o próprio palestrante, né? Mais que o medalhista, só que não tinha medalha. Então, foi situações bem complicadinhas que eu passei, né? Foi frustrante, podemos dizer assim. Mas depois veio um repórter, quis fazer a matéria, né? Matérias anteriores já tinham sido feitas, mas não deu em nada. E, de repente, veio
um repórter da Globo, né? Fez a matéria, ficou bem legal a matéria, saiu no Fantástico, saiu no Globo Esporte, saiu nas redes sociais, e de repente essa medalha apareceu. Apareceu assim, o Comitê Olímpico Brasileiro entrou em contato com o Comitê Olímpico Internacional, que aliás eu agradeço muito ao COB, e o Comitê Olímpico Internacional reconheceu que houve um erro do comitê organizador daqueles jogos, por não ter entregue a medalha. Para vocês terem ideia, o tamanho do erro, os Estados Unidos, que foram os campeões daquela prova, teve um atleta que correu na mesma situação que eu, na preliminar, e ele ganhou a medalha dele, foi entregue a ele a medalha, só que a minha não foi entregue. Então, houve todo o reconhecimento, o Comitê Olímpico Internacional fez questão que houvesse uma cerimônia de premiação, que foi o ano passado, né, que foi até no Troféu Brasil, lá em São Paulo, e todos os meus colegas estavam lá, o Edson, o Claudinei estavam, o Vicente, André, subimos ao pódio, nós todos gordinhos, né, fizemos uma simulação do 4x100, a Sebastião quase não chegou. Então foi muito legal, foi muito bacana, me senti verdadeiramente em uma Olimpíada, né? Ou seja, houve um reconhecimento. E assim, foram 20 anos que, mesmo assim, eu nunca criei polêmica, nunca fui para a TV, eu quero minha medalha, eu vou processar, aquela coisa toda. Não, eu sempre fui pela essa parte burocrática, né? Sempre respeitando as pessoas, né? Respeito, algo que eu sempre tive pelas pessoas e é algo que a gente acaba adquirindo também dentro dos Jogos Olímpicos. É um dos legados dos Jogos Olímpicos, né? Um dos legados que o esporte te deixa, né? Mas só que uma hora veio, uma hora chegou, né? Tive muita paciência, né? Tive muita resiliência, que é aquela coisa de você superar obstáculos, né? Em busca daquele sonho, em busca daquele objetivo. Foi o que eu tive durante todos esses anos. E pode me perguntar, né, para completar, você trocaria sua medalha, tudo que aconteceu agora por aquela medalha se tivesse sido entregue em condições normais? Não. Tinha que acontecer. Foi muito legal, foi muito bacana. Se eu tivesse recebido aquela medalha naquela época, seria somente Cláudio Roberto, reserva do revezamento, e que revezamento, né, não desmerecendo, eu era um reserva de luxo, né, foi um prazer fazer parte daquele revezamento, né, mas eu não troco porque houve um reconhecimento muito grande agora, né, da minha participação, do tanto que eu contribuí para aquele revezamento, e o maior reconhecimento foi dos meus próprios companheiros, reconhecimento do Edson, reconhecimento do Claudinei, do Vicente, do André, do Rafael, do nosso treinador de revezamento, Jaime Neto, reconhecimento esse que já teve lá mesmo nos Jogos Olímpicos, né? Não foi só na entrega da medalha, sempre teve reconhecimento por parte deles, né? E aqueles que conheciam a minha história. Então, não me arrependo de nada, foi muito bom. Deus sabe o que faz, né? 20 anos depois, mas a minha história ficou para a história. Ou seja, eu era o único atleta medalhista olímpico que não tinha medalha. Já aconteceu isso antes? Não. Porém, eu fui o único atleta olímpico no ano de 2020 a ganhar uma medalha no ano que era para ser Olimpíada, né? Então, foi muito engraçada essa situação e hoje eu curto ela, ó, com muito carinho, levo ela para onde eu vou, entendeu? Lógico, com todos os cuidados, né? Porque é única, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas legítima, essa medalha aqui estava no museu, né? Da World Athletics, lá na Suíça, né? Então, ao invés deles confeccionar uma outra medalha, até porque ia ser complicado, porque devido à pandemia, né? Empresa, confeccionar outra, então resolveram pegar uma que estava no museu e enviaram para mim. Então, é uma legítima medalha da época. Essa medalha tem 20 anos, né? E hoje posso dizer literalmente que eu sou um medalhista olímpico. E é essa a minha história. Parabéns, Cláudio. Orgulho. Muito bom. Muito bom. Agradeço a resposta.
Vamos passar agora para a professora Francine. A gente tem mais um tempinho, queria ver com os nossos convidados, nossos atletas, se a gente pode fazer mais 2 perguntinhas. Sim? Ah, legal. E Cláudio, acho que dá. Eu tenho que sair 4h30, mas eu acho que dá sim. Ok. Então você será os primeiros a responder. Você será o primeiro a responder as perguntas, Cláudio. Professora Francine. Boa tarde, me escutam bem? Então vamos lá, gente. Tô sem controle emocional nenhum, porque o atletismo é minha paixão, fui para-atleta de Ribeirão, por forças maiores tive que passar o bastão, mas vou passar a palavra agora para a aluna Ayla, do Alfeu Gasparini. Então, eu queria perguntar para os atletas, né? Qual é a melhor parte de ser um atleta profissional? Oi, Ayla. A melhor parte, nossa, é tanta coisa boa que acontece quando a gente é um atleta, principalmente quando vai para a Olimpíada. A gente conhece tanta gente legal, tanta gente boa. A gente conhece tantos países. Eu conheci cerca de 30 países pelo mundo inteiro, né? Então, geograficamente, eu fui muito bem, né? O fato da nossa cultura, né, é uma riqueza muito grande que a gente acaba adquirindo, porque a gente conhece pessoas com idiomas diferentes, né? A gente acaba se comunicando com essas pessoas. Nossa, e para comer? Você conhece comidas diferentes, você acaba provando um pouco, lugares horríveis para comer, lugares maravilhosos para comer, mas já adianto que igual o Brasil não existe no mundo. Então, está mais relacionado a essa riqueza cultural, né? É muito legal, é muito bacana, né? O fato de você conhecer outros países, o fato de você conhecer outras pessoas, enfim, é muita coisa boa. É a nossa saúde, né? O pessoal às vezes fala... mas esse esporte de alto rendimento ele machuca muito, será que isso é saúde? Posso dizer que sim, porque lógico, é um esporte de alto rendimento, de alto impacto, você se machuca, mas ali você vai no fisioterapeuta, vai no médico, logo você tá bom, já tá voltando aos treinos. Em compensação, nosso coração tá ali, ó, batendo forte, né? Fisiologicamente, digamos assim, por dentro nós estamos bem. Então o esporte é saúde, sim, é algo bom que o esporte traz para nós. Essa coisa da gente cuidar de si mesmos, né? Cuidar da nossa saúde, se alimentando bem, cuidar do nosso corpo, isso que é bacana. Então, é isso que é legal dentro do esporte, digamos que profissional, né? Digamos profissional, até porque a gente ganhava um dinheiro em cima disso, né? Mas ser atleta olímpico, ser atleta de atletismo de alto rendimento é muito bacana, é muito legal. Olha, uma das melhores coisas que eu gosto primeiro, que você faz a coisa que você gosta, você está com prazer. E outra coisa é viajar. Eu lembro quando eu morava no orfanato, eu achava que eu nunca ia sair aqui do estado de São Paulo. E, de repente, eu me vi na Grécia, vi na Suíça, vi na Alemanha, fui para a América do Sul, fui para a Austrália, Estados Unidos, e Caribe, e vários lugares. E eu estava viajando, eu estava conhecendo as coisas que eu via nos livros e estava fazendo a coisa que eu gostava, e que eu gosto ainda, só não consigo mais correr. Um abraço, obrigado pela pergunta. Oi, Ayla, tudo bom? Ayla, a minha resposta não é diferente dos amigos Cláudio e Claudinei. Eu também tive muitas oportunidades como atleta de conhecer outras culturas, outros países, mas eu sinto falta de algo do que o meu corpo conseguia fazer. Eu, quando atleta, eu tinha uma agilidade muito boa. Eu tive um acidente em 2016 e eu fraturei e quebrei a perna esquerda. E eu fiquei um tempo com muleta, tudo. E eu sempre respondia perguntas como essa sua, Ayla. O que você mais gostava, sentia falta? Eu falava que era dos estádios, que era da fama, do dinheiro.
tudo ilusório, né? Fama e dinheiro, tudo passa. E logo após esse acidente, Ayla, eu tive uma pergunta como essa, e eu pensei, lembrei da minha perna, das coisas que eu conseguia fazer quando era atleta, e aí eu respondi pela primeira vez que eu sinto falta do que meu corpo conseguia fazer quando atleta. Eu virei uma cambalhota dentro do estádio de Sydney, logo antes da premiação da nossa medalha de prata. Eu fazia isso quando eu queria, esses mortais de costa, né, essas cambalhotas. Então eu sinto muito falta disso, olha. Eu sinto falta de tudo isso que o esporte me proporcionou, as viagens, as culturas, os países, as pessoas, mas também sinto falta do atleta que eu fui. Eu tenho muita saudade de quando eu fui atleta. Obrigado pela pergunta, Ayla. Você me emocionou agora. Obrigada, Ayla. Obrigada, professora Fran. Temos uma pergunta com a professora Ana Cristina. Está presente, professora? Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos nossos heróis, aos nossos alunos e alunas. Assim como o professor Bruno, a professora Janaína, eu também fui aluna do seu Nelson Prudêncio, saudoso Nelson Prudêncio. Então, ter um herói por perto, né, nos ensinando é muito rico e afetivo. Então, eu estou representando aqui a escola MF Raul Machado. Eu acho que a Luísa tem uma pergunta também nesse viés da memória afetiva de vocês. Luísa, está nos escutando? Sim, vocês estão me escutando? Está bem baixinho. Se você conseguir falar um pouquinho mais alto, melhora. Tá melhor? Sim. Meu nome é Luísa, me apresentando, sou do Raul Machado, e a minha pergunta é se teve alguma pessoa em especial na sua carreira que sem ela, talvez, vocês não iam estar aqui. Oi, vamos lá. Nossa, pessoa especial, várias pessoas especiais, né? Mas a gente tem que destacar uma, né? Eu destaco a minha avó, né? Minha avó que já faleceu e tudo, e ela foi a pessoa que mais me incentivou. É difícil até falar, porque me emociona às vezes. Sempre me motivou, né, com relação aos meus treinamentos, porque sempre fui muito humilde, né? Como a maioria dos atletas que iniciam. E eu morava do outro lado da cidade para poder ir treinar, e minha avó me dava dinheiro. Não, meu filho, vá em busca do seu sonho. Ela me dava dinheiro pro ônibus, né, e pro lanche para eu poder ir treinar. Então é a pessoa que mais me motivou no início da minha carreira, né? Talvez sem ela eu não estivesse aqui falando com vocês, não teria participado de Jogos Olímpicos, né? Então eu sou muito, muito grato mesmo. Tá bom? Luísa, Claudinei, fica à vontade, meu amigo. Pode falar, Edson, pode falar. Obrigado, Neizão. A Luísa, eu tive duas pessoas. No primeiro momento, a minha mãe, ela chegou a comentar que um dia ela me veria na Copa do Mundo. Nós estávamos vendo um jogo Brasil e Camarões, e ela olhou para mim e falou, eu já era atleta há 2 anos, e eu fui um final de semana para casa, bem na época da Copa do Mundo, e nós estávamos assistindo Brasil e Camarões, e ela me falou, um dia eu vou te ver lá na Copa do Mundo. Eu falei, mãe, o meu não é Copa do Mundo, o meu é Olimpíadas, e se a senhora soubesse o tanto que é difícil chegar a uma Olimpíada, a senhora não falaria isso. 2 anos depois eu estava no Olimpíadas, só que a minha mãe ela não conseguiu ver, Luísa. Nesse mesmo ano, no final da Copa do Mundo, ela acabou sendo atropelada e ela faleceu bem na Copa do Mundo. Foi o jogo Brasil e Itália, quando Brasil ganhou da Itália nos pênaltis, e um rapaz comemorando essa vitória acabou perdendo o controle do carro. E então ela foi a minha primeira inspiração. Ela
ela previu coisas de mãe, né? Ela falou, um dia eu vou te ver lá. Ela só não sabia onde. Ela falou Copa do Mundo, mas, na verdade, ela sabia, ela estava ali tendo aqueles pressentimentos de mãe. E depois eu transferi isso para o meu pai, que em 92, quando o sargento que me descobriu no Exército, ele chamou meu pai e falou, teu filho pode ser um atleta, mas ele vai ter que sair daqui de Bandeirantes, aqui não tem nada. E o meu pai, quando estávamos voltando para casa, ele falou que ele dava todo o apoio, se eu precisasse sair de casa, se eu precisasse ir para algum lugar. Ele não tinha nada para me dar, ele não tinha muito para me dar, mas ele me apoiaria. E eu levei essas duas histórias, essas duas pessoas. Eu chamo meu pai de super-homem, né? Eu brinco com ele, você é o meu super-herói, você é o meu herói, você só não é o super-homem porque você é negro. E no momento das histórias em quadrinho, o Lanterna Verde, ele é negro. Então você é meu Lanterna Verde, você é meu Greenlander. E eu brinco com ele, né, chamando ele de Greenlander, que ele é meu herói. Então essas duas pessoas foram marcantes na minha vida, meu pai e a minha mãe, Luísa. Bom, Luísa, também eu não posso falar uma pessoa só. Eu tenho duas pessoas que foram bastante importantes na minha vida, na minha carreira. Eu não tenho pai, não tenho mãe, é diferente, mas a vida me deu outras pessoas, né? Deus sempre, eu falo para todo mundo que Deus nunca me abandona, sempre coloca alguns anjos na minha vida. E ele colocou o José Santos Primo, que era o treinador ali de Araçatuba, que ele me ensinou muita coisa, principalmente uma coisa que eu nunca esqueço dele, que ele me ensinou até a comer. Porque quando eu ia no rodízio, né, eu fazia um prato desse tamanho, uma montanha, e uma mão na frente eu comia o mais rápido possível, que era para defender ou para comer mais rápido, de medo de alguém. Eu comia rápido e com medo que alguém pegasse minha comida, porque a vida inteira eu morei no orfanato e lá você tinha que ser rápido até para comer. E o primo sempre falava para mim, não, Ney, quando a gente vem no rodízio assim, você pode comer 10 vezes. Pega um pouquinho, depois pega outro pouquinho e tal. Então, além de atleta, ele me ensinou assim, a ser uma pessoa melhor. E ele era pai. E outra pessoa, eu não posso esquecer jamais, que a minha história sem ele não dá para contar. Ele chama-se professor, mestre, doutor Jaime Neto Júnior. Né? Até onde eu moro aqui hoje, nessa casa, ele que me ajudou a comprar. Então, eu devo muito a essas duas pessoas e, claro que nessa minha vida toda, né, que eu andei pelo mundo aí, apareciam muitas pessoas assim, se eu fosse falar para vocês aqui, fica até amanhã. Mas essas duas, eu não poderia deixar de dizer o meu muito obrigado. Obrigado pela pergunta, viu? Obrigado, eu. Muito obrigada. Professora Aline, só gostaria de aproveitar, nós tivemos por 2 momentos o professor Nelson Prudêncio, citado aqui nessa sala, os 2 alunos. Então, saudar a memória do professor Nelson Prudêncio, que já sentou nessa cadeira que eu ocupo hoje de vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, uma pessoa sem igual como ensinador, uma pessoa como atleta, um mestre realmente. Nós chamávamos ele de professor Nelson Prudêncio. Então, em homenagem aos alunos do professor que estão aqui na sala, em homenagem a todos os professores, em homenagem a todos os alunos, ao atletismo brasileiro, saudar a memória do professor Nelson Prudêncio, que foi professor de todos nós. Com certeza. Muito obrigada, Edson. Muito obrigada a todos. Pessoal, estou aqui bastante aflita, porque nós recebemos muitas questões, mais de 30 questões. Os alunos estão até, de certa forma, chateados de não poder fazer todas as questões. Então, antes mesmo de encerrar, eu já quero reafirmar o convite de que, finalizando a pandemia, que vocês venham até a nossa cidade, vocês vão ser carinhosamente acolhidos, recebidos, para a gente fazer um novo bate-papo,
tá? Os professores se empenharam muito para que todos conseguissem acessar, é uma plataforma diferente para os nossos pequenos, então é uma novidade, e muitos estão aqui presentes e muitos acompanhando no YouTube, tá? Nós recebemos muitas questões via YouTube. Eu gostaria, nesse momento, de ler o nome daqueles que se inscreveram para as perguntas, ao menos ler, e fico à disposição de vocês, se um dia vocês puderem respondê-los, mas que eles sejam contemplados aqui nesse momento, tudo bem? Então, eu vou agradecer nesse momento todos os alunos e alunas, em especial a aluna Ana Laura, da Escola Neuza Michelucci, Maria Clara, da Escola Mouzinho, Luísa Pimentel, da Escola Raul Machado, Ana Luísa Torres, da Escola Virgílio Salata, Mariana Torres, da Escola Virgílio Salata, Giovana Silva Faria, agora da Escola Jarbas Massulo, aluno Cauã Rodrigo Apolinário, aluno Júlio César, da Escola Valdemar Roberto, Pedro Fava, Enzo e Gabriel Barbosa Gonçalves, da Escola Neuza Michelucci Marzola, Maria Eduarda, Levi e Eduardo, tá? Que estão nos acompanhando, que nos enviaram questões. Não sei se os professores gostariam de complementar, se faltou algum aluno, por favor, me ajudem. Aline, o Gustavo Pacheco, do Virgílio Salata, também mandou perguntas, também gostaria só de ressaltar. Gustavo Pacheco, isso. Luan. Eu queria agradecer muito a Lelê, a Letícia, lá do Sebastião, e também a Ana Luísa. A Letícia que fez algumas piadinhas, brincadeiras aí com o Claudinei. Tá certo, Letícia. Claudinei gosta de comer muito. É isso aí. Tá certo, parabéns, Letícia. Mais algum professor gostaria de complementar? Bom, como você já citou o aluno Júlio César, né, do quarto B do Jarbas Massulo, queria mandar um abraço para ele, queria perguntar, mas infelizmente a gente está sem tempo. E também a aluna Isabelle Santos, do terceiro ano A, que está acompanhando com a gente desde o começo, tá bom? E é isso, muito obrigado. Ressaltar também a inscrição da... Pode falar, pode falar. Não, perdão, professora, só um minutinho, as perguntas que não foram respondidas, o professor Júlio César, ele tem o nosso e-mail, nosso zap, se puder nos mandar, a gente responde com o maior prazer, era só isso. Ótimo, pode deixar. Isso, com certeza. São muitas, viu? São muitas, Prepara. né? Também falar o nome aí da aluna Beatriz Puga, da Escola Elisa do Bock Garcia, que não conseguiu também estar participando, mas mandou a pergunta também. Obrigado, pessoal. Eles vão ficar muito felizes de vocês responderem, né, as perguntas deles. Eles ficaram ansiosos pelo encontro, viu? Então, com certeza é muito importante para eles isso, tá bom? Obrigadão mesmo, de coração. Pessoal, vou fazer até uma sugestão, então, ó, já que, né, eu vou depois passar aqui o meu endereço do Instagram. Eu postei lá o convitinho desse evento, né? E aí os meninos podem ir lá, escrevam as perguntas, e aí, ó, o Ney, né, o Edson e o Claudinho vão lá, porque aí vocês vão ver que são eles mesmos que estão respondendo aí a pergunta de vocês, né? E aí fica esse bate-papo, é aberto lá, acho que é bem legal isso, tá bom? Então eu já passo aqui para os professores o endereço, depois eles passam para os meninos, e os meninos, né, o link, aí vão lá, aí pode adicionar também eles, seguir, né, no Instagram, e aí pode falar direto, pode mandar no chat, que é bem legal, tá bom? Mas aí lá no link aí do evento fica marcadinho lá, né, e fica exposto para todo mundo que teve essa interação aí, vai ser bem legal, tá bom? Bacana mesmo. Obrigado, professor Júlio. Macarrão. Obrigada, Júlio. Então, gostaria de agradecer novamente a todas. Estou bem emocionada. Agradeço a participação de vocês.
em especial a equipe da supervisão de ensino aqui da secretaria, em nome do Júlio, que fez com que esse encontro de fato acontecesse, e toda a nossa equipe do apoio, do TI, também a equipe da confederação. Agradeço imensamente, muitíssimo obrigada, e um forte abraço a todos, e até breve. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom, perguntas super pertinentes, legal mesmo, tá bom? E estamos aí abertos, e quando acabar tudo isso, a pandemia, aquele presencial vai ser uma honra, vai ser um prazer, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço, Júlio César Macarrão Brandão. Eu gostaria de aproveitar, agradecer ao presidente Vladimir pela abertura dessa live, ao time da CBAT aqui, o Júlio e a Maiara, que estão conosco aqui, segurando nos bastidores, nos ajudando aí com esse momento. Júlio, cara, grande parceiro, Júlio César Brandão, um grande amigo, um grande parceiro, um grande irmão, obrigado por ter aí me aproximado da professora Aline, e a professora Aline com a sua equipe, com seus professores, nos ajudaram a realizar esse momento. Obrigado a todos os professores que possibilitaram estar aqui hoje com as suas crianças. Obrigado a todas as crianças, todas que participaram aqui por essa sala, pelo YouTube, todas as crianças. Muito obrigado a esses dois amigos, ídolos, amigos, irmãos de pista, Cláudio Roberto, Claudinei Quirino, obrigado por vocês disporem o tempo de vocês também para estar conosco aqui. E eu só queria deixar um recado a todas as crianças. O diferencial de atletas, às vezes, é a insistência de busca dos objetivos. Algumas pessoas, às vezes, perguntam por que vocês conseguiram, qual é a diferença. A diferença é que a gente todo dia treina, todo dia busca, todo dia está atrás daquilo que é o nosso objetivo, que é a medalha, que é o pódio. E diferente de outras pessoas, que às vezes eles lutam pelo sonho deles e às vezes eles estão quase próximos de tocar. Às vezes eles estão tão próximos que eles estão quase tocando, eles desistem. E a diferença do atleta, ele não desiste, ele perde. O que o Claudinei falou é muito fantástico, você tem que aprender a perder, porque você perde, volta, perde, volta, perde, volta, perde, e você perde, a gente perde muito mais do que ganha. As nossas vitórias vocês viram pela televisão, e as vezes que nós perdemos. Só que a insistência na derrota, a insistência fez com que um dia nós chegássemos na vitória. Então, eu digo isso a vocês, nesse momento final, que vocês continuem buscando, continuem insistindo, continuem correndo atrás do sonho de vocês, dentro da escola, dentro da vida, em casa, com o papai, com a mamãe, que um dia vocês vão conseguir. Eu tenho certeza disso, que um dia vocês vão conseguir. Então, continuem buscando, continuem estudando e continuem atrás do sonho de vocês, que um dia dá certo. Obrigado, pessoal, de verdade, de coração. Obrigado. Obrigada, palmas para vocês. Muito obrigada, gente. Tchau. Obrigado por responder nossas perguntas. Imagina, obrigado a vocês por perguntarem a nós, por darem a nós essa chance de ser atleta novamente. Né, Cláudio? Né, Claudinei? Obrigado. Não, mas é que é o seguinte. É o seguinte, aqueles que perguntam, há de convir que são menos inteligentes do que aqueles que respondem. Não, será? Porque geralmente quando você pergunta, você tem uma dúvida. E quando você tem uma dúvida é porque você movimentou alguma coisa. Então, às vezes, a pergunta ela é mais esperta do que quem responde. Porque quem pergunta está curioso. Quem pergunta quer saber. Então, acho que dá para repensar isso daí. Quem pergunta quer saber. Quem pergunta é esperto. Eu pergunto porque eu quero saber. Muito bom, Edson. Então tá. Tá bom. Tchau, grande pessoal. beijo a vocês, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado. Tudo de bom a vocês. Tchau. Tchau. Bom final de semana para vocês. Igualmente. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana. Igualmente. Bom final de semana.